Você é daquele tipo de pessoa que gosta de estar em contato com a natureza? Sentir a brisa batendo no rosto, o cheiro das folhas verdes inundando seu nariz, fazer uma trilha incrível em meio à floresta e ter uma deslumbrante vista no topo de uma montanha? Tá, mas e se esse lugar tivesse regras severas a seguir? Regras nas quais, se não forem seguidas à risca, podem lhe custar sua própria segurança ou até mesmo sua própria vida. E aí, você encararia? Se sim, bem-vindo ao Montes Apalaches. Olá pessoal, eu sou Maurício Soares e sejam bem-vindos ao canal A Noite Responde. Galera, sinto muito pela demora nos vídeos. Eu sei que estava todo mundo esperando por conteúdo novo e de repente eu sumi. Mas a verdade é que eu passei por alguns probleminhas pessoais. E para ajudar, eu mudei de casa recentemente. Então, estava um turbilhão de coisas, muita coisa para fazer. Também aproveitei para ajustar algumas coisinhas, para fazer um cenário legal. Mas vamos voltar com tudo. Muito obrigado pela paciência e pelo apoio de vocês. Então, já para engajar, deixem seu like logo no começo do vídeo. Compartilhe com seus amigos, familiares que gostem de terror e suspense. E você que é novo por aqui, se inscreva no canal. Deixa seu like, compartilhe, ative o sininho das notificações para vocês não perderem os vídeos novos. Então, pessoal, para engajar muito, comentem bastante. Deixe aqui a opinião de vocês sobre os vídeos, o que vocês gostariam que tivesse no canal, sugestões de filmes e séries, para a gente poder estar tendo esse contato e a gente engajar muito nesses vídeos. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Os Montes Apalaches são uma cordilheira localizada na América do Norte, estendendo-se por aproximadamente 2.400 quilômetros, desde o Canadá até o estado do Alabama, nos Estados Unidos. Sua altitude média é de cerca de 1.000 metros, com o ponto mais alto sendo o Monte Mitchell, que alcança 2.038 metros. Estão entre as montanhas mais antigas do mundo, formada na Era Paleozoica, há cerca de 480 a 450 milhões de anos atrás. A população nos Montes Apalaches é relativamente baixa, com muitas áreas rurais e parques nacionais. Não há um número exato de habitantes, mas a região é conhecida por sua beleza natural e atrações turísticas. Quando se fala Apalaches, temos duas opções. Primeiro, cordilheiras em si, e segundo, os moradores locais, denominados Povos dos Apalaches, que é um grupo cultural distinto que habita a região montanhosa do leste dos Estados Unidos. Eles são conhecidos por uma cultura rica, dialeto próprio, música própria e também seu próprio folclore, enfrentando desafios econômicos, estereótipos e uma forte herança da mineração de carvão. É importante lembrar das superstições do local. Então, caso você se aventure pelas trilhas dos Apalaches, não se esqueça, se um estranho se juntar a você a uma fogueira, ofereça comida, não faça perguntas e se despeça com elogios. Seja gentil. Outra superstição diz que árvores muito velhas ou situadas em locais isolados da floresta podem abrigar espíritos ou pertencer a entidades, tais como os skinwalkers. Cortá-las seria um convite para ser perseguido. Regra geral de superstição é manter o ambiente da floresta como ele está. Então, se nas suas caminhadas você encontrar uma árvore com um corte diferente, uma marca, ou a árvore tiver um formato estranho, a recomendação é siga em frente e deixe como está. Além disso, temos algumas lendas que assombram o local e os visitantes desavisados. Preste atenção em alguma delas. O Homem-Mariposa, ou também conhecido como Mothman, é uma criatura alada vista em Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, em 1966 e 1967.
Ela é descrita como um homem com asas de morcego, olhos vermelhos e uma altura de mais de 2 metros. Alguns acreditam que seja um presságio de desastres, como o colapso da ponte Silver Bridge em 1967. Temos também o Wendigo, uma criatura sobrenatural associada ao inverno e ao canibalismo. Segundo a lenda, o Wendigo é um espírito maligno que se alimenta de carne humana e pode possuir pessoas. Outra lenda que assombra o local é o fantasma de Bell Witch, a história de uma família que foi assombrada por um espírito maligno em Adams, Tennessee, no início do século XIX. O fantasma, conhecido como Bell Witch, era dito ter sido responsável por fenômenos estranhos, como barulhos, movimentos de objetos e até mesmo ataques físicos. Tá, Maurício, mas o canal não é sobre filmes e séries de terror? Você já falou de tudo. Geografia do local, superstições, lendas. Cadê os filmes? Vocês realmente acharam que o mundo cinematográfico ia ficar de fora com essa abundância de histórias? Simbora pro primeiro filme. Amargo Pesadelo é um filme de suspense dirigido por John Boorman em 1972. A história começa com 4 amigos, Ed, Lewis, Bob e Drew, que decidem fazer uma viagem de canoa pelo rio Kahuawasi, na Geórgia, antes que a região seja inundada por uma represa. A viagem começa com um tom de aventura, com os amigos desfrutando da beleza do local, e Drew, que é um talentoso banjoísta, participa de um duelo de banjos com um menino mudo local, que cria uma atmosfera meio tensa e desconfortável. No segundo dia, Ed e Bob se separam de Lewis e Drew, e são atacados por 2 montanheses armados. Ed é amarrado e Bob é abusado sexualmente. Lewis e Drew os resgatam, mas o ataque muda o clima da viagem. O grupo decide continuar a viagem, mas o rio se torna cada vez mais perigoso. Eles enfrentam corredeiras, rochas e a hostilidade dos habitantes locais. Drew, infelizmente, é morto em um acidente e o grupo é forçado a continuar sem ele. Ed e Lewis decidem se vingar do ataque e matam um dos montanheses. Eles enterram o corpo e continuam sua viagem. No final, Ed acorda em sua cama, suado e apavorado, sugerindo que a aventura foi apenas um pesadelo. O filme é uma crítica à civilização moderna e ao impacto da urbanização na natureza e na sociedade. A direção de Boorman é magistral e as performances de Voight e Reynolds são memoráveis. Pânico na Floresta. Esse filme de terror, de 2003, foi dirigido por Rob Schmidt. A história começa com Chris Finn, um jovem médico que está a caminho de uma entrevista de emprego e decide pegar o famoso atalho por uma estrada rural na Virgínia Ocidental. No caminho, Chris colide com um carro que estava parado na estrada, pertencente a um grupo de amigos, Jesse, Carly, seu noivo Scott e um casal de namorados, Evan e Francine. Eles estavam presos na estrada devido a um arame farpado ter perfurado os pneus do carro. O grupo decide se unir e procurar ajuda, mas logo descobrem que estão sendo perseguidos por uma família de canibais deformados que vive na floresta. Os canibais, liderados por Three Finger, são brutais e não hesitam em matar. À medida que o grupo tenta fugir, eles enfrentam armadilhas e ataques dos canibais. Carly é morta e o grupo se separa. Chris, Jesse e Scott continuam a lutar, mas infelizmente Scott é morto. Chris e Jesse conseguem encontrar uma torre de vigia e se refugiam lá. No final, Chris e Jesse são resgatados, mas não sem antes enfrentarem um último ataque dos canibais. O filme termina com uma cena adicional pós-créditos, mostrando um policial sendo atacado pelos mesmos canibais. O Abismo do Medo. Esse é um filme de terror de 2005, dirigido por Neil Marshall. A história começa com um grupo de 6 amigas: Sarah, Juno,
Beth, Sam, Rebecca e Holly, que se reúnem para uma viagem de aventura em uma caverna nos Apalaches. Durante a exploração, o grupo sofre um acidente e elas ficam presas na caverna. Juno, a líder do grupo, decide que elas precisam encontrar uma saída e elas começam a explorar a caverna. À medida que elas se aprofundam, elas começam a ouvir sons estranhos e são atacadas por criaturas subterrâneas, conhecidas como crawlers. As mulheres se defendem, mas logo descobrem que as criaturas são cegas e se guiam pelo som. Juno revela que ela sabia da existência das criaturas e as trouxe para a caverna para que elas fossem mortas, permitindo que ela e sua filha sobrevivessem. Sarah, que estava traumatizada pela morte de sua filha, descobre a verdade e se vinga de Juno. No final, Sarah é a única sobrevivente e encontra a saída da caverna, mas não sem antes ser atacada por uma das criaturas. O filme termina com Sarah gritando e correndo em direção à luz, questionando se ela está realmente livre ou é apenas uma alucinação. Mama. Esse é um filme de terror psicológico que conta a história de duas irmãs, Victoria e Lily, que são encontradas após 5 anos de desaparecidas no meio da floresta. Elas foram levadas pelo seu pai, que as abandonou em uma cabana após matar a sua mãe. As meninas são encontradas por caçadores e levadas para viver com seu tio, Lucas, e sua namorada, Annabelle. No início, as meninas são muito fechadas e tentam fugir a todo instante, mas logo começam a se adaptar à nova vida. No entanto, logo começam a acontecer coisas estranhas na casa, e as meninas começam a falar sobre uma entidade invisível e elas chamam de Mama. Lucas e Annabelle não sabem se acreditam nas meninas ou se estão apenas imaginando coisas. À medida que a história avança, descobrimos que as meninas foram cuidadas por uma entidade sobrenatural, a Mama, que as protegeu e as manteve vivas na floresta. No entanto, Mama não quer que as meninas sejam separadas dela e começa a causar problemas na casa. No final, Mama é revelada como uma mulher que perdeu seu filho e encontrou as meninas na floresta. Ela as adotou como suas filhas e as protegeu. O filme termina com uma cena emocional, mostrando a conexão entre Mama e as meninas. A Última Profecia. Esse filme de terror e suspense de 2002 foi dirigido por Mark Pillington. A história começa com John, um repórter que está investigando um acidente de avião em que sua esposa faleceu. John começa a ter visões estranhas e recebe mensagens misteriosas sobre um homem-mariposa que está aparecendo em Point Pleasant, Virgínia Ocidental. Ele decide investigar a história e viaja para a cidade. Em Point Pleasant, John conhece o xerife Constance, que está investigando uma série de eventos estranhos e desaparecimentos. John começa a notar que as pessoas que veem o Mothman estão envolvidas em acidentes ou desastres. À medida que a história avança, John descobre que o Homem-Mariposa é um mensageiro de uma força sobrenatural que está tentando alertar as pessoas sobre um desastre iminente. O Homem-Mariposa é uma criatura que aparece para as pessoas que estão prestes a morrer ou que estão envolvidas em eventos catastróficos. No final, John descobre que o desastre é o colapso da ponte Silver Bridge, que ocorre em 15 de dezembro de 1967, matando assim 46 pessoas. O filme termina com John refletindo sobre a natureza da profecia e do próprio destino. Porém, para mim, tem um filme que me apavorou durante anos. Mesmo ele tendo sido vendido como um found footage real, A Bruxa de Blair foi o filme que mais perturbou a minha mente. Esse filme, de 1999, dirigido por Edward Sanchez e Daniel Myrick, conta a história de 3 estudantes de cinema, Heather, Mike e Josh, que decidem fazer um documentário sobre a lenda da Bruxa de Blair,
uma bruxa que supostamente viveu na floresta de Black Hills, em Maryland. Os 3 amigos entram na floresta, equipados com câmeras e outros equipamentos de filmagem, e começam a explorar a área. Eles entrevistam moradores locais e coletam informações sobre a lenda da bruxa de Blair. À medida que a noite cai, os 3 amigos começam a se perder na floresta. Eles tentam encontrar o caminho de volta, mas logo descobrem que estão sendo perseguidos por uma presença desconhecida. Os amigos começam a se desintegrar e a tensão aumenta. Eles encontram símbolos estranhos na floresta e começam a suspeitar de que estão sendo observados. A câmera de Heather captura imagens assustadoras e completamente inexplicáveis. No final, os 3 amigos se separam e Heather é a última a ser vista. A câmera dela é encontrada mais tarde e as imagens mostram que ela foi perseguida e morta pela própria bruxa de Blair. O filme termina com um título que diz que os 3 amigos nunca foram encontrados. O filme foi um sucesso de bilheteria e então foi considerado um clássico do gênero do terror. A técnica de filmagem e o estilo de documentário, mesmo tendo uma história simples, porém assustadora, contribuiu para o sucesso do filme. Esse filme tem algumas curiosidades legais. Que nem a produção, ela divulgou que os atores estavam realmente desaparecidos ou mortos. Essa situação ficou tão insana que a família dos atores recebiam condolências reais. O roteiro tinha poucas falas, obrigando assim os atores a improvisarem os diálogos do filme. Os diretores diminuíam a família do elenco dia após dia para fazer eles sentirem fome e medos reais. Os atores meio que atuaram no escuro. Eles não sabiam realmente o que iria acontecer. E para guiar os atores, os diretores deixavam algumas mensagens no meio da floresta e se mantinham afastados. Os barulhos de criança que ecoavam pela floresta foram feitos pelos próprios diretores. Eles colocavam caixinhas de som e pontos estratégicos para deixar os atores apavorados. O final icônico da casa foi decidido poucos dias antes das gravações, porque eles não sabiam realmente como terminar o filme. Originalmente, a bruxa de Blair apareceria no final do filme, mas, devido a uma falha do câmera de não ter movimentado na hora certa, o filme terminou daquele jeito. Caso você tenha coragem de enfrentar os Apalaches, não se esqueçam das 7 regras principais para salvar sua vida. Se ouvir o seu nome sendo chamado quando estiver sozinho, especialmente vindo da floresta, não responda e vá para o lado oposto. Tranque suas portas e janelas após o pôr do sol e evite sair no anoitecer. Não assobie na floresta e nem olhe fixamente para as linhas das árvores. Se caso ouvir um assobio, não assobie de volta. Jamais responda a qualquer som ou voz sem um corpo ou imitações de barulhos humanos. Alguns relatos mencionam para colocar sal na frente das portas e marcas cinzas na entrada durante noites frias. E jamais, em hipótese alguma, saia das trilhas marcadas. E aí, pessoal? Já ouviram falar dos Montes Apalaches? Topa fazer uma trilha por lá? Você respeitaria todas as regras? Ou você acha isso somente uma superstição ou lendas exageradas? O que acharam da lista de filme que eu trouxe para vocês? Comentem aqui nos comentários o top 3 de vocês. Eu tô doido para saber se A Bruxa de Blair foi um filme que te apavorou também. Não se esqueçam de me seguirem lá no Instagram também. Por lá a gente interage pelos stories ou pelos reels. E vocês me ajudam a escolherem qual é o próximo filme ou série, ou até mesmo livro de terror que a gente pode estar comentando aqui no canal. Ah, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, ativem o sininho das notificações e compartilhem o vídeo para amigos e familiares que vocês saibam e gostem dos gêneros de terror e suspense. Obrigado por assistirem o vídeo até o final, um grande beijo e até o próximo vídeo.